Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de análise de projetos, utilizando a modalidade EAD. Aqui é a professora Joyce e estarei dando continuidade ao conteúdo abordado em sala de aula. Nesta aula, estarei trabalhando o conteúdo de engenharia de requisitos, onde estarei explicando quais são os requisitos funcionais e não funcionais de um sistema e qual sua importância para o desenvolvimento de software. Então, vamos lá? Sempre que nós iniciamos um projeto para o desenvolvimento de um software ou implantação de um sistema novo, nós vamos nos deparar com algumas situações. Entre elas, é a expectativa dos usuários. Os usuários sempre criam muitas expectativas, desejos, sonho com relação ao sistema. Eles sempre têm um conjunto de ideias, de coisas que eles esperam que o sistema faça. Por exemplo, eu gostaria que o sistema tivesse uma tela para eu cadastrar todos os meus clientes. Ou eu gostaria que o sistema registrasse todas as vendas que eu realizei durante o dia. Tudo isso são expectativas, são comportamentos que os usuários desejam que o sistema tenha, ou são formas que os usuários desejam que o sistema responda às suas solicitações. A esse conjunto de ideias, de expectativas, de solicitações, nós chamamos de requisitos funcionais. Os requisitos funcionais descrevem o comportamento do sistema. Como que o usuário deseja que o sistema responda às solicitações? Ele representa um serviço, uma funcionalidade que o sistema deve fornecer para atender uma necessidade do usuário. Quando você estiver realizando a extração de requisitos e o seu cliente dizer, por exemplo, eu gostaria que o meu sistema registrasse todas as vendas que eu realizei durante o dia. Isso nós podemos considerar como um requisito funcional. Ou seja, o cliente ele deseja que o sistema registre as vendas do dia. Ele espera que o sistema responda a essa solicitação. Ou seja, o cliente quer que o sistema tenha uma opção onde ele possa registrar a venda, consultar essas vendas que foram realizadas durante o dia e visualizar quantas vendas foram realizadas. Esse tipo de expectativas que o usuário deseja no sistema, nós podemos concluir que são requisitos funcionais. Na frase mencionada pelo cliente, eu gostaria que o sistema registrasse em todas as vendas que eu realizar durante o dia. Se nós observar essa frase, nós podemos identificar alguns requisitos funcionais. Por exemplo, o registrar venda. Este é um requisito funcional. Só que além do registrar venda, tem alguns outros requisitos que englobam na venda. Por exemplo, o produto. Antes de me registrar a venda, o produto tem que estar cadastrado. O cliente também tem que estar cadastrado. As formas de pagamento que eu trabalho também tem que estar cadastrado. Então, são outros requisitos funcionais que nós podemos identificar. E após concluir essa venda, pode ocorrer do funcionário precisar alterar essa venda, ou excluir essa venda, ou consultar essa venda. Isso também são requisitos funcionais. No caso, o consultar, pesquisar, alterar, excluir, nós podemos englobar em um único requisito funcional, que a gente podemos colocar o nome de gerenciar venda. Mas caso você deseje colocar separado, também é correto. Para ficar mais claro esse conteúdo de requisitos funcionais, vou apresentar uma situação-problema. Por exemplo, a empresa AppX acabou de fechar um projeto novo com uma rede de salões de beleza. A rede possui 4 unidades espalhadas por toda a cidade.
A proprietária dessa rede de salões é a Maria Bonita. Nos últimos anos, a Maria Bonita vem acompanhando e, claro, trabalhando muito pela extensão dos negócios. Com isso, o salão foi crescendo cada vez mais e hoje ela precisa lidar com um volume de informações cada vez maior. Preocupada com a gestão dessas informações e principalmente com a qualidade dos serviços que ela presta no salão, ela resolveu convidar o pessoal da APP+, para que eles pudessem, de acordo com a realidade dela, desenvolver uma solução em termos de tecnologia. Logo na mesa de negociação, o pessoal da APP+, recebeu um spoiler de um requisito funcional. Maria Bonita colocou para eles uma das expectativas que ela tem em relação à aplicação. Então, ela disse a seguinte frase: o aplicativo deve possuir uma função de consulta dos procedimentos agendados por clientes. Neste momento, o analista de requisito já tem que ter uma visão do sistema que será proposto para o cliente e identificar alguns requisitos funcionais. Na descrição do sistema proposto, o analista já pode incluir o seguinte trecho: o funcionário, sendo no caso a recepcionista do salão ou algum profissional, o cabeleireiro, isso não foi ainda explicado como que funciona lá no salão. Mas enfim, ele irá logar no sistema via web pelo fato, do caso do Salão da Maria Bonita, que tem 4 unidades, é viável que o sistema ele seja web, E ao acessar esse sistema, ele tem que conseguir visualizar quantos clientes estão agendados no sistema e quais são os procedimentos que estão agendados. Então, esse já é um trecho que ele pode colocar lá no relato do sistema proposto. Podemos também identificar alguns requisitos funcionais. Por exemplo, requisito logar no sistema. Porém, para me registrar, no caso, o login, é necessário que o funcionário esteja cadastrado. Sendo assim, é necessário também o requisito cadastrar funcionário. Em outro trecho do sistema proposto, está escrito visualizar quantos clientes estão agendados. Então, nesse caso, vai gerar um outro requisito, que seria o consultar agenda ou gerenciar a agenda, conforme explicado no outro slide. Mas para eu consultar uma agenda, ela tem que estar registrada. Então, nós teremos também que incluir o requisito registrar agenda. Mas para fazer esse procedimento, o cliente e o procedimento também tem que estar cadastrado. Então, eu vou ter que incluir também o cadastro do cliente e o cadastrar procedimentos do salão, que seriam os serviços prestados. Perceba como o requisito funcional é importantíssimo para o desenvolvimento do software. Quando nós pegamos esse requisito e o destrinchamos e entregamos ao desenvolvedor, ele já consegue desenvolver uma tela, desenvolver uma funcionalidade para o sistema e até mesmo gerar um relatório para que eu possa demonstrar para o meu cliente. Durante a extração dos requisitos, além dos requisitos funcionais, os usuários também vão trazer outras informações que também são bastante importantes para nós nesse processo de desenvolvimento. Eles vão trazer informações relacionadas a características e restrições de um sistema ou algum tipo de aplicativo, enfim. Quais seriam essas características? Por exemplo, a velocidade de resposta que o sistema vai trazer para o usuário. Qual que é a capacidade de processamento, desempenho, questões relacionadas à usabilidade, por exemplo, o tamanho da letra, O sistema não pode ter uma letra muito pequena, o contraste das cores de fundo, Que não pode ser muito forte. Quando abrir um celular, ele tem que se adaptar à tela igual
a de um tablet, igual de um computador, então ele tem que ser um sistema responsivo. As informações citadas no outro slide pertencem aos requisitos não funcional. Mas o que seria um requisito não funcional? Ele representa as restrições que o software deve atender ou as qualidades específicas que ele deve ter. Por exemplo, o sistema deve operar em qualquer dispositivo. O que significa isso? Quer dizer que o meu sistema ele deve funcionar tanto no computador, como no celular ou no tablet. Então, nós podemos dizer que o meu sistema ele é responsivo, né? Se caso for no sistema web, um outro requisito não funcional seria o sistema deve operar em qualquer navegador. Ou seja, se eu abrir o meu sistema pelo Google Chrome, ele tem que funcionar, da mesma forma que se eu abrir pelo Internet Explorer ou algum outro navegador. Um outro requisito também não funcional seria o tempo de resposta do sistema. No caso, isso daí melhora muito o desempenho do meu sistema, se caso ele tiver um retorno muito rápido. Por exemplo, o tempo de resposta do sistema não pode ultrapassar 10 segundos. Isso é um requisito não funcional. Geralmente, esse tipo de requisito é tão importante quanto o requisito funcional, porque um requisito funcional pode travar o desenvolvimento de uma funcionalidade específica e até mesmo travar o desenvolvimento do software como ele havia pensado inicialmente. Então, ele também é um requisito muito importante. Bem, encerro a aula de hoje. Espero que tenha ficado bem claro para vocês o conteúdo de requisitos funcionais e não funcionais. Vou deixar para vocês uma atividade avaliativa. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, ok? Beijão, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.